Oi, gente! Geração Z começando aqui na TV Inova SC. Hoje eu recebo aqui no estúdio duas mulheres que ousaram, trocaram de carreira e uniram seus conhecimentos. E o resultado? Empreenderam. E hoje elas têm uma empresa no segmento de recursos humanos. Eu converso com Amanda Petri e Bruna Freire. Sejam bem-vindas ao programa. Eu queria saber um pouco da história de vocês. Podem me contar? Acho que posso começar falando um pouco da minha trajetória. Quando eu era mais nova, eu sempre tive um sonho de cursar Direito. E eu fui, de fato, cursar. Fiz Direito na UFSC inicialmente. E eu achava que eu queria seguir essa carreira. Até que eu entrei dentro de um grupo, dentro da universidade, que era uma empresa júnior. E dentro desse grupo eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas. E lá eu me apaixonei pela área, vi que fazia muito mais sentido estar em contato com gestão de pessoas do que com o direito. Resolvi, de fato, fazer essa transição. Então, fui cursar administração empresarial porque tinha mais a ver com essa área de RH. E, enfim, foi por aí que eu segui a minha carreira. Depois, entrei em algumas empresas trabalhando ali sempre na área de recursos humanos, né? E hoje, estando aí com a Aura, que é a nossa empresa, minha e da Bruna. Bacana. A minha trajetória e da Amanda tem vários pontos em comum. A gente olhando para trás, a gente não se conhecia. Então, eu também comecei numa outra graduação. Eu fazia engenharia na UFSC. Fiz um movimento parecido com o dela. Participei de algumas empresas júniores da universidade. E ali nas empresas júniores, eu sempre caía na área de gestão de pessoas. E era algo que era muito prazeroso para mim. Eu adorava cuidar ali dos programas trainees, do desenvolvimento das pessoas, pensar as estratégias de engajamento dentro do programa. Só que aí o que aconteceu comigo, né? Dentro da engenharia eu consegui uma oportunidade de estágio no Equador. Fui para o Equador para atuar na área e chegando lá foi assim a minha virada de chave. Eu percebi, não é isso que eu quero fazer da minha vida, não quero atuar com isso. Retornei para o Brasil antes de terminar o período do estágio, troquei a faculdade, fui para psicologia, porque eu queria entender muito mais esse lado humano. E aí decidi, de fato, trabalhar com gestão de pessoas. Então, desde a minha graduação em psicologia, eu já sabia que eu ia atuar com gestão de pessoas, que eu ia me especializar em psicologia organizacional. Então, eu acabei começando minha carreira muito cedo em função disso. Comecei ali com estágio a partir da sexta fase da faculdade e consegui direcionar muito bem a minha carreira ali para atingir os objetivos da área de gestão de pessoas, né? Entrei para a carreira executiva. E dentro da carreira executiva veio o desejo de empreender e estamos aí com a Aura, né? Foi algo que surgiu muito até de observar vários gaps ali dentro das empresas, enfim, e ter esse desejo de resolver, de atuar de uma maneira mais ampla. Como foi para vocês essa troca de carreira? Foi algo muito inesperado? Como é que foi o processo? Nós duas, nós nos conhecemos há 3 anos, nós trabalhamos juntas no meio corporativo. E a gente sempre teve uma parceria muito bacana na forma que a gente trabalhava. E as duas, de maneira independente, já atuavam com consultoria. Então, as duas já tinham esse desejo de empreender de alguma forma, só que conciliava as duas coisas. E trabalhando juntas ali, a gente foi entendendo oportunidades, até que esse ano a gente decidiu ter essa coragem de fato, sair do corporativo para desenvolver esse projeto. Porque eu percebo muito que durante esses 3 anos que a gente se conhece, para ambas, né? Depois a Amandinha pode complementar, faltava essa coragem de sair de algo que é seguro, porque o corporativo, ele é seguro, né? A gente já estava ali com uma carreira estabelecida e sair disso para empreender é um universo completamente novo, exige competências completamente novas, não exige só você saber da tua área. Mas a gente teve a coragem de fazer esse movimento e tem sido fantástico até o momento. Eu acho que uma das principais pontos também acho que é muito difícil conciliar os dois ao mesmo tempo, né? Sim. A gente sempre atuou realmente com consultoria, cada uma na sua consultoria, né? Com seus clientes, mas acho que era difícil conseguir lidar com a consultoria e com o nosso trabalho junto, né? Então, chegou um momento que eu acho que ficou inviável, que a gente não conseguia tocar as duas coisas ao mesmo tempo e que era necessário fazer algumas escolhas. E eu acho que foi o momento que a gente, inclusive, se olhou, viu que fazia muito sentido a gente trabalhar juntas, porque a gente, acho que um ponto até muito legal de trazer, a gente é muito complementares, né? Então a gente trabalha juntas há muito tempo, a gente tem visões de negócio muito parecidas, mas ao mesmo tempo a gente é muito complementares também em questão de habilidades, assim, né? Então, muitos pontos que eu tenho mais interesse, a Bruna tem menos, e aí pontos que eu não tenho tanto interesse, a Bruna tem muito mais. Habilidades a mesma coisa, né? Então acho que
fez muito sentido a gente também se unir nesse processo e seguir essa carreira também com mais segurança, porque eu tenho alguém ali do meu lado que eu confio, enfim, que está junto também, seguindo essa trajetória comigo. Com certeza. Eu acredito até que o ponto que trouxe essa coragem para empreender também foi a gente decidir fazer isso juntas. Sim. E traz mais essa segurança, porque são duas pessoas canalizando toda a energia para aquele projeto e a gente brinca, né? A gente tem uma frase que a gente usa direto. Não tem como dar errado. Não tem. Então, são duas pessoas o tempo todo pensando ali, com habilidades complementares, fazendo a coisa acontecer. E como é que vocês equilibram a relação de amizade com a relação profissional de vocês? Eu acho que desde cedo a gente aprendeu isso, né? Quando a gente atuava no corporativo, eu era líder da Amanda. Então, só que a gente desenvolveu naturalmente uma relação de amizade, né? Então, desde cedo a gente aprendeu a separar o que é uma relação de amizade e o que é uma relação de líder-liderado. E eu vejo que a gente trouxe isso hoje para a Aura, né? A gente sabe dividir o que é um espaço profissional, de discussão profissional, e o que é uma relação de amizade e de troca. É algo que foi acontecendo naturalmente, muito em função dessa dinâmica que a gente já atuava. E acho que a gente sempre também priorizou muito o profissional. Então, no sentido de a gente tem a nossa amizade, mas a gente está aqui, né, não só agora empreendendo juntas, mas desde antes trabalhando juntas, nosso profissional ele tem que prevalecer, porque a gente está aqui juntas por esse objetivo. Sim. E acho que um dos pontos também que a gente tem muita liberdade e transparência para ter conversas difíceis que são necessárias em vários momentos, né? Então, a gente tem essa liberdade, acho, uma com a outra, e confiança também de que vai ser bem aceito, de que a gente tem um espaço seguro para ter essas conversas. Com certeza. Então, me contem um pouco sobre a Aura. O que vocês fazem? Como é que é a empresa de vocês? Bacana. A Aura, ela é uma aceleradora para RHs, então... Nós construímos um modelo de negócio com uma proposta inovadora, né? O que nós identificamos no mercado? Um grande gap hoje no que diz respeito à consultoria de RH, atendimento de consultorias e o que os negócios têm de expectativa para essas consultorias. Elas atuam entregando um projeto, né, ali para esses negócios, mas não tem um entendimento sistêmico ali de cultura de negócio, de planejamento estratégico, e a gente vê que essas consultorias teriam o potencial de entregar um projeto com muito mais valor agregado, com muito mais resultado, mas em virtude de não olhar esses outros pontos, não tem essa entrega. E a gente identificou que isso era uma oportunidade para a gente, porque o nosso trabalho sempre foi entender estratégia de negócio, entender cultura e traduzir isso em gestão de pessoas. Então, a gente criou um framework de atuação onde a gente leva em consideração todos esses pilares para executar os nossos projetos. E um grande diferencial que nós temos hoje é um formato de atendimento que é o RH as a Service, onde a gente atua como se fosse o RH das empresas. Então, as empresas fazem uma assinatura mensal para nós e nós fazemos essa atuação em loco como se fosse, de fato, o RH daquela empresa. Então, muitas vezes para uma startup, para uma empresa que está começando e não tem ali como ter o seu time de RH, a gente acaba sendo uma solução muito interessante para essa empresa. E acho que é algo muito legal também, que fala um pouco da nossa trajetória, que a gente teve participação, né? A gente atuou em empresas de varejo, atuou em startups, né? Também com as nossas consultorias. Então, a gente entende, de fato, o que é a dor que uma empresa enfrenta em relação à gestão de pessoas, porque a gente viveu isso na pele, de fato, né? Entendendo dores que as empresas tinham ali em relação à gestão de pessoas. Então, a gente conseguiu, acho que, criar algo também que a gente sabe que o nosso cliente, as dores, de fato, que ele sofre na ponta. E o que eu acho também muito bacana complementar é que nós éramos o cliente, né? Nós éramos o nosso cliente. Então, dentro do corporativo, quando a gente ia contratar consultorias para nos apoiar, a gente identificava essa dor, né? E agora a gente está fazendo ali o movimento inverso. Então, atuar dentro do corporativo também, além do conhecimento técnico que a gente tem de formações, de outros cursos, nos trouxe essa bagagem de negócio para a gente poder atuar de maneira assertiva e saber o que é a dor mesmo do negócio. Com certeza. Eu queria saber um pouquinho sobre como é para vocês trabalharem em sociedade, porque você mencionou que vocês eram líder e liderado, né? Então, e agora, como é que é estar no mesmo, né, de frente a frente, assim? Bacana. Complementando a fala da Amanda, sempre o que prevalece é a nossa transparência, a nossa comunicação aberta e muito respeito, né? Dentro do corporativo, a gente tinha uma relação líder e liderado, então era esperado que eu montasse as estratégias e que eu orientasse a condução. Mas aqui, sócias, né, como sócias, eu acho que a gente trabalha de maneira muito colaborativa. As duas construindo as estratégias e as duas executando as soluções.
E nós somos muito complementares, então é muito fácil para a gente também dividir o que cada uma tem mais facilidade e tem mais habilidade dentro de um projeto. Então a gente acaba já naturalmente, quando vai desenhar um projeto, né, dividindo as frentes, que cada uma vai olhar ali com mais responsabilidade, mas toda a construção de tudo a gente procura fazer de maneira colaborativa. Sempre é as duas discutindo e depois a gente faz os direcionamentos para o que cada uma vai desenvolver dentro ali dos projetos. Então eu vejo que atuando dessa maneira mais colaborativa, a gente consegue ter uma sinergia muito boa, né? Sim. E eu acho que um ponto quando se trata de sociedade, não é sobre você trabalhar com o seu melhor amigo, mas trabalhar com a pessoa que está mais alinhada na visão de negócio onde você quer chegar, do que você acredita que deve ser, enfim, a sua empresa, né? E eu acho que eu e a Bruna, a gente tem muito isso. Ela, com certeza, é a pessoa que eu tenho mais alinhamento em relação a isso, né? Então, acho que isso dá muito certo, porque a gente tem um alinhamento muito grande. A gente acredita em coisas muito parecidas, tem valores muito parecidos. Então, por isso que dá certo. Sim. Até uma curiosidade, né? Quando a gente estava desenhando o nosso modelo de negócio, eu lembro até hoje uma reunião que a gente fez e a gente pensando, vamos desenhar os valores que norteiam um negócio. E para isso a gente pensou ali uma atividade. Vamos trazer valores para cada uma, o que é muito importante para cada uma, o que é inegociável. Quando a gente começou a falar, esses valores eram os mesmos. Sim. Sem saber, né? Sem saber. Que sincronia. Que a outra tinha botado. Então, aí a gente entende, de fato, esse alinhamento com relação à visão de negócio, à visão de gestão de pessoas e por que a coisa funciona. Sim, e acho que também sempre que a gente precisamos fazer uma entrega para algum cliente. Queres dar uma olhada no que eu fiz? Não, às vezes eu nem olho, porque eu confio totalmente nela. Assim, a gente tem visões realmente muito parecidas, então eu sei que o que ela construiu faz muito sentido para o que eu acredito também. Sim. Pensando um pouco em geração Z, como é que é para vocês serem empreendedoras tão jovens? Sim. Acho que um dos pontos para mim foi empreender durante a graduação, porque daí não era só trabalho, as minhas consultorias, mas também uma graduação rolando, né, ao mesmo tempo. Eu ainda estou finalizando a minha graduação, né? Então, acho que sempre foi um desafio conseguir conciliar os três ao mesmo tempo. Tem que botar numa balança muito grande. Sim, é bastante coisa. Exatamente. Então, acho que foi sobre também entender que eu tinha que fazer algumas escolhas e acho que sair do corporativo foi uma escolha que eu fiz, justamente porque eu entendi que eu precisava fazer alguma escolha do que eu gostaria de priorizar dentro da minha vida. Então, minha faculdade é algo que é inegociável, né? Que eu quero ter, enfim, na minha carreira. Então, não era algo negociável, mas escolher entre o corporativo e a consultoria era uma opção, né? Então, acho que entender, né, conseguir conciliar tudo isso ao mesmo tempo, acho que foi sempre um grande desafio. E também, muitas vezes, eu acho que ser jovem é um desafio por si só. Principalmente se tratando, às vezes, de clientes mais velhos, então, que nem sempre te dão aquela confiança, a credibilidade, às vezes, justamente pela nossa idade. Acho que nós, mulheres, já temos um pouco mais de credibilidade, menos de credibilidade em relação a isso. Então, acho que esse é um dos desafios, assim, também, de passar essa credibilidade, por mais que eu seja nova. O ponto que eu ia trazer, que a Amanda já trouxe, que para mim é mais desafiador, é em relação à credibilidade. Né? E quando a gente olha para o mercado, para as consultorias que estão no mercado, para os profissionais que estão no mercado, de fato, são consultorias com mais anos, que são nossos concorrentes diretos, né? Com mais anos de histórias. As profissionais são profissionais, de fato, mais velhas, que passam mais essa credibilidade. Então, é como a gente conseguir passar isso também sendo jovem. É o que eu sinto o maior desafio. Então, a gente cuida de vários pontos, né? A gente cuida de como a gente vai trazer nossos cases, mostrar todo o conhecimento técnico que a gente tem através desses cases, cuida do nosso brand pessoal, a gente cuida também da nossa roupa, de vários pontos, para a gente, de fato, conseguir, com alguns outros recursos, passar essa credibilidade e ser competitiva no mercado também. Mas aí o ponto positivo de ser jovem, empreender jovem, é que a gente tem um olhar muito diferente, né? E muito inovador. A gente tem um olhar mais disruptivo. Então, a gente traz de maneiras muito mais simples coisas aí que no mercado já estão estruturadas, de maneira muito mais robusta. A gente consegue simplificar, trazer outras tecnologias, trazer outras ferramentas que estão em alta no mercado, porque é do nosso comportamento ter esse olhar para a inovação. Sim, isso é muito legal, porque às vezes é até um mercado muito tradicional que a gente acaba entrando e tem que dar um jeito de sair ali da linha, né? Exato.
tem que mostrar qual é o diferencial que a geração Z tem. Queria saber da rede de apoio de vocês. Se vocês tiveram apoio dos pais, da família no geral, dos seus amigos da idade de vocês. Como é que foi isso? Olha, hoje eu tenho apoio da minha família, mas nem sempre foi assim. No início, assim, até falando dessa transição de carreira, de eu sair do direito e ir para administração, no início minha família não entendeu. Deve ter sido um assim, choque. Tu vai sair da federal, tu estudou para estar lá, vai mudar de curso. No início eles não entenderam, né? E até isso também dessa escolha de empreender. Como assim você vai sair de uma carreira que é segura, que você tem lá o seu trabalho, o seu salário todo mês, para entender que é uma instabilidade, uma segurança, que você não sabe o dia de amanhã. Então, meus pais, assim, minha família no início não entendeu muito bem, assim, mas hoje eles entendem porque eles veem que isso é um sonho que eu tenho de fato e que isso faz muito sentido para mim. Então, acho que nem sempre tive esse apoio, mas digo, acho que um apoio muito grande que eu tive é entender que nem sempre a gente vai ter esse apoio, talvez, de famílias, de amigos próximos no início, porque nem sempre eles entendem o que a gente vive. Tem até uma frase que é do Guilherme Benchimol, que é o dono da XP, que eu gosto muito, que é: minha mãe não tem sonho grande. Que talvez os nossos pais, eles tenham visões e sonhos diferentes dos nossos. Então, eles não vão entender muitas vezes os sonhos que a gente tem. E tudo bem. Mas acho que uma rede de apoio que me ajuda muito é estar em contato com outros empreendedores, né? Eu participo de um grupo, especificamente, chamado Floripa Under 30, que é de outros jovens que empreendem. E é muito legal porque é uma troca que a gente tem, né? Enfim, a gente compartilha ali os desafios, um ajuda o outro. Claro, cada um está num momento, às vezes, de uma fase diferente da empresa, mas é muito legal ter esse apoio e ter pessoas que você pode contar e compartilhar também os desafios que você enfrenta. Com certeza, compartilhadores, histórias também, acho bem legal. Total. Sim, é um pouquinho diferente da Amanda. Eu venho de uma família que sempre me incentivou a empreender. Eu que acabei seguindo outros caminhos no meu início de carreira, né? Mas eu venho de uma família onde o meu pai sempre teve negócio próprio, sempre incentivou. Então, fazer essa transição para mim foi mais tranquilo. Eu tive bastante apoio da minha família nesse sentido. Apoio de amigos também nesse sentido, que era algo que os meus próprios amigos já me incentivavam. Eles já vinha muito dos meus amigos: você precisa empreender, você precisa trazer essa visão que você tem para o mercado. Então foi algo que eu me senti muito apoiada, mas também faço esse movimento de buscar apoio em grupos, né, com pessoas que estão vivenciando os mesmos desafios do que eu. Então eu tenho alguns grupos que eu participo também, onde é um espaço para eu trazer os meus desafios também, para eu ter essas trocas. Porque é importante também a gente entender qual o caminho que as outras pessoas estão trilhando, que pode ser um facilitador para o nosso caminho, de algo que a gente está ali quebrando a cabeça simplesmente por não ter vivenciado, e alguém já passou aquele caminho e pode nos apoiar, né? E eu também procuro fazer esse movimento inverso também para poder fomentar essas redes, esses grupos. É muito legal. Agora, pensando assim, no futuro da empresa. Onde vocês se veem em 5 anos? Bacana. Já tem ideia? Nós já temos esse olhar desde que a gente desenhou o nosso negócio para planejamento estratégico. Então, inclusive, a gente está trabalhando no planejamento estratégico do próximo ano, já nas primeiras metas do negócio. Mas daqui a 5 anos a gente pretende aí ter inclusive um outro formato de negócio, transformar esse nosso método numa ferramenta e ter aí uma startup e desenvolver outras linhas de negócio também. Então, a gente tem ideia de talvez ir para a linha educacional também, para trabalhar com profissionais de RH, com treinamentos, com desenvolvimento desses profissionais. Mas o que a gente tem certeza, de fato, é aí futuramente buscar alguma iniciativa de aceleração e de fomento para a gente conseguir transformar esse nosso método, de fato, num software, num produto. Ah, que legal. Acho que o que não faltam são ideias, na verdade, né? Quando a gente sentou, inclusive, bem no início mesmo, para construir a ideia do que ia ser a empresa, meu Deus, a gente pontou várias opções de como que a gente poderia trabalhar, modelos de negócios diferentes, né? Então, acho que o que não faltam, de fato, são ideias pra gente seguir. Claro, a gente teve que fazer algumas escolhas. O nosso backlog de ideias é gigante. O sonho já tem. Mas acho que ter vivenciado isso na pele, realmente, né? De como que é ser um RH de uma empresa, quais são as dores que eles vivenciam. Acho que deu muita bagagem pra gente, de fato, entender onde que a gente poderia atuar e quais seriam as nossas opções. E também entender muito do mercado, do que eles precisam, de fato. Isso é muito legal. Mas até no começo, quando a gente estava desenhando o nosso negócio, um dos grandes desafios que a gente teve foi de construir um modelo principal, porque a gente tinha tantas ideias
E eram tantas coisas que a gente queria fazer e tantas possibilidades que a gente ficou bastante tempo nesse desenho do modelo de negócio principal para poder trilhar essa jornada, que até algumas ideias nossas, a gente precisa de fato de ter uma base, de um método que funcione, que rode no mercado para poder desenvolver futuramente. Vocês foram atrás de alguma rede de apoio, no caso educacional também, para ajudar em coisas que vocês não sabiam, provavelmente? Ainda não fomos. A gente já viu até algumas opções, mas efetivamente não contamos ainda com esse apoio. Nós entendemos alguns gaps que nós temos hoje técnico olhando para o negócio como um todo, né? Todo o nosso desenvolvimento técnico hoje ele é na área de gestão de pessoas e a Amanda tem a graduação de administração também complementando, mas sim, existem pontos que a gente precisa desenvolver. A gente já teve algumas conversas, inclusive, mas início de negócio também a gente tem que priorizar os recursos que a gente tem para alguns pontos. Então, a gente deixou um pouquinho mais para frente alguns desenvolvimentos que a gente quer ir fazer. Certo, muito legal. Se vocês tivessem que dar um recado para quem está em casa assistindo agora e está buscando alguma inspiração para realmente sair do padrão e empreender também, o que vocês diriam? Eu sempre digo que faça o que você ama de verdade. E que a gente tem que fazer o que faz sentido pra gente na nossa vida, não às vezes para os nossos familiares, para os nossos amigos. E eu acho que ter feito essa escolha é algo que eu me agradeço todos os dias, né? É difícil, né? O caminho até de empreender, mas digo, fazer o que você ama, o que você acredita é impagável, assim. Não tem, acho que, nada que me traga mais realização profissional do que isso. Eu acho que um recado importante que eu penso que eu gostaria que tivessem me falado e me falaram foi: ninguém nasce pronto. Não precisa esperar ficar pronto. Quando eu fizer o curso X, quando eu fizer o curso Y. Empreender é uma jornada que você vai aprendendo junto com o negócio. Todos os dias. Todos os dias. Os desafios, eles vão aparecendo ao longo que você vai executando o negócio. Né? É muito utópico você esperar, você ser pronto para executar algo. Enquanto isso, o mercado está acontecendo, as coisas estão acontecendo e alguém vai ter uma ideia parecida com a tua. Se você não tiver essa coragem. Então, o que eu diria é você ter essa consciência de que ninguém nasce pronto. Você sempre está no momento exato de construir algo com o conhecimento que você tem. O que você não tem, você vai atrás, né? Você tem N recursos para trazer esse conhecimento e desenvolver. Muito obrigada, meninas, por terem vindo ao programa. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês e para a empresa de vocês, que vocês alcancem todos os objetivos que vocês tiverem. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bacana ter esse bate-papo e ter essa troca hoje. Obrigada, Roberto. Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.